Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto. Veja agora os destaques de hoje. Coloque aqui na tela os colegas Lucas Abate, Guilherme Roquette e Glauco Paz. Nós começamos com o destaque direto do litoral norte. O corpo do menino Miguel está sendo procurado neste momento em um aterro. As informações e destaque com ele, Lucas Abate, bom dia. Bom dia, André, a todos que nos acompanham. Mais um dia de buscas ao corpo do menino Miguel, morto pela mãe na última semana. Agora, André, as buscas chegaram aqui no aterro sanitário de Imbé. Há pouco, uma equipe dos bombeiros está trabalhando com cães farejadores lá no fundo em busca de algum vestígio de corpo do menino Miguel. Eles estiveram já em alguns terrenos aqui na cidade. Há pouco, até em um terreno que fica próximo da pousada, foi encontrado vestígio de sangue. Uma retroescavadeira foi utilizada, mas nada foi encontrado. Daqui a pouco, a gente volta direto aqui do aterro sanitário, mostrando as buscas e também como é que foi essa manhã de procura ao corpo do menino. Até já, obrigado, Lucas. Do Imbé, nós voltamos aqui para Porto Alegre e nós vamos até o Palácio da Polícia porque teve uma operação de combate à violência contra a mulher. Guilherme Roquette, bom dia. Oi, bom dia, André, bom dia a todos que nos acompanham. 21 pessoas presas já nesta operação que aconteceu em mais de 160 cidades de todo o Rio Grande do Sul. A polícia já teve envolvidos quase 200 policiais nesta operação para combater justamente a violência contra a mulher. E daqui a pouco a gente traz mais detalhes e inclusive alguns dos crimes que estavam sendo cometidos dentro das próprias casas em que as vítimas moravam, André. Até daqui a pouco, obrigado, Guilherme Roquette, 11 horas e 39 minutos. E aqui na redação, papai Glauco Paz. Está chegando aí, Dia dos Pais no domingo, Glauco. André, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Olha, todo dia é Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim, mas a gente escolhe assim um dia para realmente celebrar. Neste domingo, Dia dos Pais, que já está chegando aí. Por que o seu pai é um campeão, hein? A gente pergunta. Muita gente mandando foto, mandando frase, homenagem ao papai. Eu não tenho mais o meu aqui, mas eu gostaria muito de contar com ele. Aproveite, olha, porque seu pai é um campeão, porque meu pai é o meu melhor amigo, diz o Marco Selva, né? Selva. É. Marco Selva, pelas redes sociais. Pessoal, manda a sua mensagem aqui pra gente, que a gente vai ler. E um grande abraço a todos os papais. Mais um. Da Fernanda Barbosa. Por que o seu pai é um campeão? Meu pai é um campeão porque desde quando éramos pequenos foi pai e mãe. Olha que baita exemplo, né, Fernanda André? Barbosa. Que espetáculo. E muita gente é pai e mãe. Grande abraço a todos eles, tá? Daqui a pouco Já a gente fala mais. Até já. Obrigado, Glauco. Lembrando que o SBT Rio Grande é a sua companhia na hora do almoço. Já está no ar. Falando em Dia dos Pais, coloca o Glauco aqui comigo. Quero que o Glauco me acompanhe nesta reportagem que a gente vai apresentar. Cadê o Glauco Paz? Oi, Glauco, olha só. Falando em Dia dos Pais, pelo segundo ano, não é mesmo, Glauco? Esse Dia dos Pais, ele vai ser comemorado em meio à pandemia. E a data, ela se transformou ainda mais especial, principalmente para os homens que estão mais perto dos filhos, né? Com o isolamento social. Comportamento que se verifica no mundo todo. Virou o tema até de um estudo e que pode ser comprovado na prática com famílias brasileiras, como conta a nossa colega Aline Schneider. A gaúcha Andresa mora em Portugal com o marido Cleomar e as filhas do casal, Micaela, de 9 anos, e Sabrina, de 7. Há 3 anos, eles deixaram o Brasil em busca de mais qualidade de vida. Cleomar era executivo de uma multinacional farmacêutica e viajava muito. Com a mudança de país e a chegada da pandemia, tudo mudou. Eu sou um faz-tudo aqui das... Ele arruma nossa bike, ele cozinha, ele arruma os brinquedos que a gente estraga. Ele costura as roupas que a gente se rasga. O confinamento deixou a família ainda mais próxima, especialmente depois que os 4 foram contaminados pelo coronavírus. E a paternidade agora é valorizada de um jeito especial, não só pelas crianças, mas também pela grande companheira. Maravilhoso. As pessoas me perguntam às vezes se ele me ajuda. Eu começo a rir. Eu falo, acho que eu que ajudo ele. Eu acho que a gente vai sair bastante mais fortalecido
desse processo, com essa visão muito mais holística da coisa, né? Olhando como um indivíduo como um todo, ou seja, quem passou pela pandemia tá modificado e fez uma pós-graduação em paternidade, né, para os próximos anos. O sentimento que essa família vivencia se repete também em outros lares, o que foi comprovado em estudos. Uma pesquisa da Escola de Pós-Graduação em Educação de Harvard observou que pais que antes eram consumidos pelo trabalho, com a pandemia passaram a ficar mais tempo em casa e desenvolveram um novo senso de proximidade com os filhos. E quando essa relação vem acompanhada de afeto e atenção, cria uma espécie de vacina psicológica. Criança que cresce com os pais perto, a Aline, ela tem, que cresce com a família perto, que cresce com pais que acreditam nela, né? Assim, com pais que apostam nela, que entendem que ela é um ser humano importante, que ela é capaz, que validam ela, é um ser humano que tem tudo para dar certo. Mais do que nunca é preciso valorizar quem está ao nosso lado. Afinal, não são poucas vidas que a pandemia levou. Amar ganhou um significado ainda maior. E a família da Andresa nos mostra que é possível ser feliz enquanto se aprende a viver. Você é o melhor pai que a gente podia ter e a gente não quer nem melhor nem pior, porque você já tá perfeito como você é. Feliz Dia dos Pais! Te adoramos! Melhor presente esse aí não podia ter ganho, né? As filhas dizendo, assim como está ótimo, Glauco. Agora, de fato, muitas famílias, filhos, enfim, toda a relação familiar, em muitas situações, as pessoas, na verdade, os familiares não se conheciam, né? Por incrível que pareça. Né? O corre do dia a dia, toda essa coisa aí de correndo contra o tempo. Então, tem esse lado da pandemia que fez as pessoas, né, também se conhecerem, André, né, da própria família, né, Glauco? Eu gostei muito da expressão pós-graduação em ser pai. Por quê? Porque a gente aprende muito com os filhos. Não perca tempo, aprenda com eles também. Bom, daqui a pouco falamos mais a respeito do Dia dos Pais que está chegando. Atenção, 11 horas e 44 minutos. Um recado importante da operadora TIM. Tem coisa melhor do que ouvir música o tempo inteiro, sem parar, hein? Vai dançando aí. Eu tô enxergando, tá todo mundo dançando. Do outro lado da tela também, todo mundo se sacudindo. Pois é, a operadora TIM tá com uma novidade que é isso mesmo. A música não para. Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, mas pode chamar de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Sertanejo. É o estilo que você escolher. É para explorar todas as possibilidades da música. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isto sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais. E ainda tem 8 GB para curtir muito na internet. E aí, vai ficar aí parado? De jeito nenhum. Vem logo para o TIM Pré-Top e aproveite essa super oferta. Muita internet mais WhatsApp por R$15 por 15 dias. Mais uma vantagem que a operadora TIM traz para você. Quem compara, vem para TIM. TIM. Imagine as possibilidades, Douglas. Coloca aí. Muito bem, gente. Agora 11 horas e 46 minutos. Voltamos a falar de um assunto muito sério, muito grave, muito preocupante, o caso do menino Miguel. Nós vamos ao vivo, atenção, vamos ao vivo até o litoral norte, onde está o Lucas Abate, que desde cedo está acompanhando o trabalho dos bombeiros nas buscas ao corpo deste menino. E agora a polícia tem um outro foco. Quem vai explicar pra gente é ele, Lucas Abate. Oi, André. Está no aterro sanitário agora o Corpo de Bombeiros, também outras instituições fazendo buscas ao corpo do menino Miguel. Como é que eles chegaram até aqui, André? O Cristiano vai mostrar pra gente. Esse local tem vários entulhos, muita vegetação depositada. Todo o lixo aqui da região é deixado por aqui e é uma área um pouco mais afastada da cidade. A gente não pode chegar tão perto porque os cães farejadores estão trabalhando por ali no momento e se a nossa presença, com a nossa presença, pode causar algum tipo de problema, algum tipo de incômodo para eles. Mas os bombeiros estão reunidos ali, definindo como serão as buscas, André. Como é que eles chegaram até aqui? Um pouco mais cedo, eles foram até um terreno na rua Rio Pardo, que fica a cerca de 450 metros da pousada onde o menino viveu os últimos momentos. O cão farejador,
encontrou vestígio de sangue neste terreno. Eles vasculharam, inclusive com retroescavadeira, está até aqui atrás da gente, essa retroescavadeira pronta para atuar a qualquer momento aqui no aterro sanitário também, mas eles vasculharam todo esse terreno e não encontraram nada. Aí, André, as equipes apuraram que recentemente uma máquina passou por aquele terreno e trouxe bastante entulho, terra, aqui para o aterro sanitário. E por isso agora os cães, inclusive, já estão preparados ali dentro do carro. Agora eles se voltaram o foco até para o aterro sanitário. O tenente Lucrécio, que está comandando essa operação, talvez converse com a gente ali daqui a pouquinho. Ele está combinando com a equipe como é que vai ser o trabalho de buscas, mas daqui a pouco a gente consegue conversar com ele para ter ideia de como vai ser essa operação de buscas por aqui, André. Atenção, 11 horas e 48 minutos. Atenção, porque a polícia busca nesse momento, foi para um outro foco de investigação. Vamos atualizar as pessoas o que está acontecendo nesse momento. Isso é no litoral norte. O corpo do menino agora está sendo procurado nesse aterro sanitário. Há pouco uma reunião aí, polícia, corpo de bombeiros, junto ali os cães farejadores. Lucas, explica pra gente o que está acontecendo nesse momento ao vivo, atenção, do litoral norte. Lucas. André, eles estão fazendo agora as buscas, vão iniciar as buscas no aterro sanitário aqui de Imbé. Tenente Lucrécio vai falar rapidamente com a imprensa por aqui, Cristiano. Vem junto comigo aqui que a gente vai acompanhar o que vai explicar o Tenente Lucrécio e também os outros bombeiros que estão envolvidos nessa operação. Tá vendo ali os policiais, os chamados binômios, acompanhados também dos cães farejadores que já vasculharam parcialmente a área aqui. A gente está só no aguardo aqui do início para ouvir o Tenente Lucrécio. André. Primeiramente, eu vou explanar superficialmente do que foi feito, né? Então, todas as possibilidades de busca e possíveis locais que a mãe tivesse atirado a criança, com nossos binômios aqui, a gente fez a vasculha em todos os terrenos, pátios, os locais que vocês acabaram acompanhando aí. Houve sim um apontamento de sangue num terreno baldio, né, como foi mostrado aí, mas que é um apontamento de sangue, é sangue humano, isso a gente tem certeza, né? Mas poderia ter sido sangue humano, operador da máquina, alguém que ali naquele terreno tivesse ficado, poderia ser qualquer coisa, mas não sendo exclusivamente do pequeno, né, do Miguel. Mas eu vou passar a palavra agora para os nossos binômios, que tecnicamente falando, alguma pergunta de interesse, né, porque querendo ou não são os profissionais, são os técnicos em função do trato com o próprio animal, o próprio nosso cachorro, nosso soldado. Então assim, o soldado Sodré e o soldado Estável, eles, tecnicamente falando, eles vão responder todos e qualquer questionamento a respeito do comportamento do bicho, do animal no terreno, ok? Fica à vontade a perguntar para os nossos colegas aí. Então tá, soldado, a gente está ao vivo aqui no SBT Rio Grande, começar perguntando para o senhor, aqui nesse terreno, algum indicativo, algum vestígio, como é que está a procura, a operação de buscas neste momento? Bom dia, obrigado por falar com a gente. Bom dia, tudo bom? A gente vem em apoio ao nono aí, que não está medindo esforço aí para encontrar o menino. Tem essa ferramenta que é o cão, né, no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Então a gente vem aí para varrer as áreas, zonas de mata, casas abandonadas, tudo que a gente pudesse eliminar em torno da residência ali da acusada. O cão teve uma mudança comportamental num terreno que era próximo ali, a gente fez um trabalho ali. A gente ficou sabendo que um pouco do material que estava naquele terreno foi trazido para cá. Então a gente, para deixar tudo 0 a 0, a gente sabia que passou o cão por todos os ambientes. A gente acabou trazendo o cão aqui não demonstrou nada. Como o tenente mesmo falou, foi encontrado um pouco de material, mas nada que seja relativo aí à criança. Alguma pista até o momento que não procuraram? Olha, essa resposta acho que só o delegado vai dizer. A respeito do nosso serviço, nós não encontramos nada. As operações de buscas vão para algum outro lugar agora? Agora à tarde a gente vai se reunir aí com o pessoal da delegacia, com o pessoal do 9º Batalhão aí, e a gente faz perímetros, né? O primeiro perímetro foi feito, daí a gente vai ampliando até a gente eliminar os possíveis locais aonde a olho nu o ser humano não enxergue e o cão com faro localize. Neste momento aqui no aterro sanitário, busca encerrada. Aqui não teve nem indicação do cão, nem mudança comportamental, foi mesmo só para desencargo, para nós termos eliminado todas as áreas possíveis aqui em torno da... Atenção, volta para o Rio então. Tá aí, André. Informação importante do soldado Juliano Sodré, que está trabalhando nessa operação de buscas aqui. Excluíram qualquer possibilidade no momento do corpo estar aqui neste aterro sanitário de Imbé. Como ele explicou, vieram até aqui porque lá no terreno tiveram informação que parte do entulho foi trazido,
mas aqui o cão não indicou nada, André. Tá. Lucas, só pra gente, muita gente chegando agora, 11 horas e 52 minutos, o SBT Rio Grande está ao vivo nesse momento no litoral norte. Explica a chance, né? Ou seja, a polícia queria descartar a possibilidade do corpo do menino ter sido levado, inclusive, para um aterro sanitário. Descartada essa possibilidade, de acordo com as informações que nós temos agora. Mas só para localizar, para o nosso telespectador entender e até aonde que fica esse local aí, resumidamente, conta pra gente o que mudou, né, de ontem para hoje com relação às buscas ao corpo do menino Miguel. Então vamos localizar, André. Aqui à minha direita, do lado atrás dessa viatura do Corpo de Bombeiros, lá passa RS 786, conhecida como Interpraias. A gente está quase na região de Santa Terezinha, um pouco mais afastado do centro de Imbé. O mar tá Esse é um onde? local bem isolado dos outros pontos de busca. O mar também está para aquele lado, André. Ah, isso é do outro lado, ok. Tem aquela caixa Lado d'água, oposto. não sei se a gente consegue ver daqui. Pro lado de lá está o mar. Sim. E à direita é a região de Tramandaí, a barra de Imbé Tramandaí. Nós estamos um pouco mais afastados do centro, em direção ao norte de Imbé, né? como se fosse em direção à Estrada do Mar. E André, as buscas hoje pela manhã iniciaram na pousada, onde tudo aconteceu, que fica na rua Sapucaia, bem no centro de Imbé, a cerca de 2 quilômetros do ponto inicial de buscas, que é na Barra de Imbé, no rio Tramandaí. Lá, nessa pousada, os cães indicaram a presença de sangue, vestígio de sangue, o que, segundo os policiais, os bombeiros envolvidos aqui, pode indicar que o menino tenha sido, de fato, morto naquele local. A partir dali, foram vasculhando terrenos, André, pela margem da lagoa, pela margem do rio, até chegarem nesse terreno na rua Rio Pardo, que fica a 450 metros da pousada. Ali, de fato, o cão indicou a presença de sangue, que teria algum vestígio, e com essa suspeita eles mobilizaram aquela retroescavadeira, fizeram diversas buscas, escavaram por ali, levaram os cães novamente na rua Rio Pardo, André. Tá. É um terreno baldio, um terreno baldio que estava sendo movimentado, mexido por algumas máquinas, e fica próximo da pousada, cerca de 450 metros. Por cerca de 1 hora fizeram escavações com pá, depois mobilizaram também essa retroescavadeira, mas nada foi encontrado. Então eles tiveram essa informação de que parte do entulho que estava no terreno recentemente foi trazido até aqui e depositado nessa área do terreno baldio. Por isso que eles vieram até aqui também, mas por aqui os cães não indicaram nada e nessa manhã, pelo menos neste momento, as operações de busca estão suspensas por aqui até que se tenha uma nova estratégia. Muito bem. Em seguida, o Lucas nos chama qualquer novidade. Portanto, foi descartada a possibilidade, né, Glauco, do corpo do menino estar neste aterro sanitário, que fica no sentido oposto ao mar, né? Fica em direção ao continente, mas muito próximo, ali no balneário de Santa Terezinha, muito próximo ali do Imbé, da pousada. Mas isso teria acontecido por um carregamento, né, de entulhos lá do centro do Imbé até esse local. Descartado, portanto, pelos bombeiros, que usaram, né, os cães aí, farejadores. E agora, então, à tarde, já é nesse momento 5 para o meio-dia, agora à tarde, como disse ali o soldado, haverá uma reunião para indicar o que vai acontecer. Mas, pelo visto, né, Lucas, vai continuar, segue a busca principalmente pelo rio Tramandaí e pela costa, né, pelo litoral aqui próximo, né, a essa região no sentido a Torres, sentido norte principalmente, né, Lucas? Isso, hoje pela manhã vasculharam novamente aquela região do rio Tramandaí, entre a ponte Imbé Tramandaí, ponte Giuseppe Garibaldi, até o mar. O cão passou por ali, foi no local onde teria sido deixada a mala usada para carregar o corpo do menino, foi em diversos terrenos e agora, nesse momento, as buscas estão encerradas. André, agora a gente consegue observar um pouco melhor daqui, não sei se na imagem é possível ver, para identificar um pouco mais, localizar um pouco mais. Lá no fundo da nossa imagem, tem alguns prédios, tem a antena, tem uma segunda antena e alguns prédios. Lá é Tramandaí e a partir daquele ponto é Imbé. Então dá para ter uma noção da distância aqui, que a gente está de Imbé, do centro de Imbé, de Tramandaí, como é um pouco mais afastado da cidade esse aterro sanitário. E esses prédios são aqueles que ficam junto ao rio Tramandaí, né, bem na beira do rio Tramandaí.
e do lado, né, do outro lado do rio fica então Imbé. Em seguida, o Lucas volta com a gente. Nós temos um mapa rapidamente aqui para a gente localizar, para quem está nos acompanhando. Está aqui a região da Pousada, aqui o Rio Tramandaí, olha aqui a ponte, ó. Aqui a ponte sobre o Rio Tramandaí. O local das buscas, eles estavam concentrados então em todo esse trecho que vai, aqui é a foz, ou seja, é o encontro do Rio Tramandaí com o oceano. Então o local das buscas começou exatamente nesse ponto e, como dissemos, estava sendo agora o olhar com maior atenção para a orla, para a beira do mar. Né? Então nós temos aqui esse mapa mostrando, portanto, a localização. E pelo que tudo indica, nós não temos aqui, mas a localização onde estava o Lucas fica mais aqui ao norte. Mais aqui ao norte, mais ou menos nesta posição aqui, ó. Mais ou menos nesta posição, aonde tem um aterro, mas descartado pelos bombeiros ali, pela polícia, da possibilidade do corpo desse menino, do Miguel, estar neste aterro. Então agora à tarde vão definir qual vai ser, né, o sentido, a localização, aonde vão centralizar as buscas ao corpo do menino Miguel, completando aí 9 dias de buscas ao corpo dele. Muito bem, qualquer chamado, qualquer novidade, o Lucas nos sinaliza e a gente vai atualizando as informações. Agora faltando 2 minutos para o meio-dia. 2 minutos para o meio-dia, nós vamos vamos para a redação, porque a gente segue falando sobre o caso do Miguel, porque este caso tem vários aspectos assim em aberto, né? A serem tem muitas dúvidas. Aliás, não foi nem encontrado o corpo, nem o corpo foi encontrado. Não se sabe se as duas, a Yasmin e a Bruna, estão falando a verdade, se de fato jogaram o corpo dele no rio. Por isso nós ouvimos uma criminóloga para ajudar a compreender um pouco, né, o que ainda precisa ser esclarecido neste caso do Miguel. O Glauco Paza tem essas informações, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo. Muitas perguntas sem resposta. A gente conversou com a Cláudia Pádua. Ela é psicóloga e pesquisadora na área de criminologia. Ela relata que o primeiro ponto que parece não se encaixar no relato da mãe e da madrasta é o uso da mala para transportar o corpo da criança. Lembrando que ela teria dito que colocou o corpo da criança dentro desta mala e depois o corpo foi para o rio e a mala ficou ali, inclusive os policiais encontraram. Vamos ouvir o que disse essa especialista. Primeira coisa que me chamou muita atenção é colocar essa criança dentro de uma mala e quebrar. Quando uma pessoa diz que quebra, desmembra, né, algumas partes, por exemplo, foram as mãos, o joelho e o pezinho dele, com certeza deve ter havido sangue, porque somente um profissional específico vai saber cortar na junção certa. Segundo o relato dela, ela disse que jogou a criança no rio. Se a gente for parar para analisar, qualquer pessoa que queira se desvencilhar, jogar um peso, abre aspas, né? A criança para ela era um peso. Quiser jogar esse peso, você não iria parar, retirar aquele peso da mala e jogar. Você iria jogar a mala junto com o corpo. Exatamente. Questionamentos, inclusive, que nós fizemos já várias vezes. A polícia trabalha, na verdade, com a versão apresentada por elas, né? No momento que elas foram prestar o primeiro depoimento relatando o desaparecimento do menino Miguel. E é claro que a polícia trabalha com uma linha principal, mas não descarta nenhuma possibilidade, que é o que foi nos dito pelo delegado Antônio Carlos Racts, né? Que está acompanhando desde o início essa investigação. Agora, a nossa entrevistada, ela fala num outro momento, né, Glauco? De um outro ponto muito importante. Então, para ela é muito estranho o uso da mala não ter sido jogado com o corpo dentro, né? Chamou muito a atenção dela isso. Mas tem um outro aspecto que ela chama a atenção. Vamos ouvir. O tempo inteiro ela fazia com a criança e dizia ao mesmo tempo: não vai ter problema nenhum para mim. Então, naquilo tudo, a dor no outro foi tão prazerosa que ela se transformou numa cocaína emocional, onde você tem que, cada dia, tomar mais, se embebedar daquele veneno para proporcionar um gozo e o prazer. Não, e é o que a gente comentou aqui, olhando os cadernos, por exemplo, e os diálogos da Bruna com o enteado, no caso, a Bruna, a companheira
da Yasmin. Da Yasmin, quer dizer, é isso que se refere, né, a nossa entrevistada, quer dizer, a cada dia ia colocando, né, um gás naquilo, fazendo ia inflando, sofrer para exatamente, ela aproveitar aquele momento, né? Exatamente. Uma coisa muito triste. Outra ponta solta, digamos assim, nessa história, que os investigadores tentam desvendar, André, a questão do Lorenzo, né? Lembra que tem o Lorenzo que aparece em determinado momento, foi citado como sendo um amigo imaginário. No dia 14 de julho, a Bruna diz para Yasmin que Miguel se soltou, daí o Lorenzo prendeu de novo, deu comida para ele e ainda mandou prender o garoto com mais força. A madrasta também escreve que Lorenzo mandou o menino tomar banho e limpar o guarda-roupas. Em depoimento, a Bruna disse que o nome é referência a um amigo imaginário da criança. E nós também questionamos a especialista, a Cláudia Pádua, que também estuda mentes criminosas, sobre como uma mãe consegue chegar a esse ponto de torturar e matar o próprio filho. Vamos ouvir o que ela disse. É impossível acreditar que esse corpinho esteja nesse rio. Porque nessa trajetória, como ela buscou ruas adjacentes, esse percurso ela poderia ter achado uma caçamba, achado algum lote vago e ali ter desovado essa criança. Muito bem, 12h e 3 minutos. Nós estamos ainda fazendo algumas análises sobre a questão deste crime envolvendo o menino Miguel. A informação mais nova nesse momento, as buscas foram suspensas, estavam sendo feitas em um aterro sanitário, ali próximo do Imbé, né, do balneário do Imbé. Foram suspensas porque os cães que estão lá, os cães farejadores, não indicaram, né, alguma possibilidade do corpo do menino estar lá. Então, agora à tarde vão definir o que vai ser feito. Agora, o que chama muito a atenção nisso tudo, Glauco, é o que acontece. Obviamente que nós estamos aqui falando em teses e em hipóteses, né? A gente sempre questionou o delegado desde o início, mas, delegado, de fato ela jogou no rio? Delegado, de fato a mala, né? Teria o corpo, estava dentro da mala, enfim, nós fizemos vários questionamentos. Agora, perceba que desde o início, Glauco, e isso obviamente que a polícia trabalha também com todas essas indicações, né? Desde o início, a história por si só é confusa, porque chega no momento que a gente não sabe nem se foi quem cometeu o papel principal ali da morte do menino, se a Yasmin estava junto ou não, ajudou a... Na verdade, a gente não tem ainda, né, nenhuma informação precisa com toda o enredo contado. Então há muitas dúvidas, inclusive o trajeto delas da casa até a beira do mar. Coloca mais uma vez pra gente aqui no mapa, só para o telespectador ter uma localização de como e onde tudo aconteceu, tá? Aqui, para quem não conhece Tramandaí, aqui vem o início do rio, aqui é o rio Tramandaí, aqui é a tradicional ponte de pesca que tem. O rio segue até a foz, ou seja, o encontro com o oceano. Muito bem, esse é o centro da cidade. A pousada, tá? Uma distância mais ou menos de, pelo que a gente tinha, de 2 quilômetros, é isso, a distância da pousada? Ou talvez até um pouco menos que isso, mas elas indicaram que levaram o corpo dentro da mala até a beira do rio, mas não fizeram uma linha reta. Elas teriam feito voltas para despistar e chegar até a beira do rio. Por isso, câmeras estão sendo procuradas na região para ver se tem alguma indicação de que isso é verdade, porque não se sabe nem se isso é verdade. Aí o corpo teria sido, portanto, jogado no rio e a mala, abriram a mala, jogaram o corpo no rio e colocaram a mala dentro de uma lixeira, porque ela foi encontrada dentro de uma lixeira. Bom, isso aí também não se sabe ao certo. E a nossa entrevistada, a criminóloga, mesmo comentou a respeito disso, né? De colocar o corpo do menino ali de 7 anos dentro daquela malinha pequena, seria algo um pouco difícil. Então, me parece que há muita, pelo que disse a entrevistada, há muita fantasia em toda essa história aí. Bom, a polícia já fez, os bombeiros, o rastreamento aqui para encontrar o corpo. Até, sim, só finalizando aqui, Lili, fez o rastreamento toda a beira do litoral aqui. Estão atentos, pedindo para pescadores ficarem atentos, porque também há a possibilidade do corpo ter sido lançado em alto mar. E as buscas hoje de manhã se concentraram em um aterro aqui próximo, no litoral de Santa Terezinha, no balneário de Santa Terezinha, mas foi descartado pelos bombeiros a possibilidade do corpo dele estar lá. Então agora, como dissemos, à tarde vai ser definido qual vai ser de fato a linha que vai ser seguida pelos bombeiros e pela polícia. Agora, é um mistério? É. E mais do que isso, a dor que todos nós sentimos, Glauco.
pelo desaparecimento desse menino e de tudo que nós estamos aí a cada dia conhecendo, tudo que ele vem sofrendo, que ele vinha sofrendo e deve ter sofrido até os últimos instantes da própria vida, que elas disseram que nem sabe se ele estava dentro da mala vivo ou não, quando então teria sido jogado ao mar. E o Lorenzo, eu anotei aqui, sabe-se lá se era um código entre elas, deste amigo imaginário, né? Sabe-se lá se isso, até que ponto isso é verdade ou não, era um código entre elas. Muitas coisas ainda a serem desvendadas. Muito bem, 12:07 agora, atenção, nova fase da Operação Margaridas. Coloca a sirene aí. A polícia amanheceu o dia cumprindo 51 mandados de prisão em mais de 160 cidades gaúchas de combate à violência familiar e doméstica. Esta ação também investiga quase 300, eu repito, quase 300 denúncias de mulheres vítimas de violência. Ao vivo, direto do Palácio da Polícia, Guilherme Roquete tem as informações, não é mesmo, Gui? Exatamente, André. Bom dia mais uma vez, bom dia a todos que nos acompanham. A gente está aqui com a delegada Geise Laura, delegada da mulher, que esteve à frente de toda essa investigação. Delegada, e aproveitando esse gancho que o André falou agora no estúdio, das denúncias, são quase 300 denúncias, então, que chegaram pelo telefone 273, exatamente. É importante esse canal, então, delegada? Boa tarde. Sim, na verdade, essas 273 denúncias estão sendo averiguadas hoje, né, em mais de 660 municípios, apenas na segunda fase da operação. Se nós somarmos com a primeira fase, que vem desde o dia 1º de julho, nós temos aí mais de 860 denúncias averiguadas no estado do Rio Grande do Sul, não apenas pelas 23 delegacias da mulher do estado, mas também aí por várias delegacias, né, porque há um engajamento de todo o Departamento de Polícia Metropolitana, do Departamento de Polícia do Interior, porque tem esse engajamento da Polícia Civil para combater a violência doméstica e familiar, porque é importante que as pessoas denunciem, que as vítimas denunciem, porque nós vamos averiguar essas denúncias para conseguir alcançar essas mulheres que pedem ajuda. Delegada, então essa operação de hoje, ela então reuniu vários mandados, várias ordens judiciais que os senhores já tinham conhecimento de casos pontuais. Como é que foi essa ação realizada? Na verdade, essa ação conjunta, somadas aí as prisões que nós temos hoje e da primeira fase, hoje nós já temos 22 presos na operação, que hoje é o dia D, a deflagração da operação. Somados com a primeira fase, já são mais de 255 agressores presos no Rio Grande do Sul. São aí, né, hoje, mais de 80 mandados de busca que estão sendo cumpridos, justamente porque a Polícia Civil, junto com esse atendimento, são mais de 4.600 mulheres atendidas no estado do Rio Grande do Sul desde o início da deflagração da operação em julho. Por quê? Porque, por um lado, nós temos esse olhar voltado aí para as vítimas, esse olhar de acolhimento, né, de atendimento humanizado nas delegacias da mulher, na Sala das Margaridas, e, por outro, a necessidade de uma repressão qualificada dos crimes de violência doméstica com, né, a deflagração de operações policiais, passando mensagem de que não haverá impunidade nesses casos. E é interessante a gente, quando a delegada fala da questão do acolhimento, porque quando a gente vem aqui na delegacia da delegada Geise Laura, a gente percebe toda uma ambientação diferenciada aqui, né, delegada, para poder acolher essas mulheres. Mas, André, tem pergunta aí do estúdio? Sim, delegado, boa tarde, obrigado por nos atender, delegada. Eu tenho uma pergunta assim, primeiro dos nossos colegas, uma dúvida, quantas pessoas presas hoje, delegada, nessa operação? E depois o meu questionamento é esse trabalho que a senhora tem feito, o que a senhora tem percebido aí em meio à pandemia, assim? Não olhando para a estatística, delegada, mas assim, olhando pela própria sua experiência, comportamento das pessoas, né? A gente se preocupa muito com crianças e mulheres, idosos trancados em casa, mas neste momento de uma abertura maior, o que a senhora está sentindo, assim, a sua percepção nesta fase da pandemia e em meio a tantas campanhas que se faz contra a violência? Bom, nós temos hoje, né, 22 agressores presos no estado do Rio Grande do Sul. Seguimos aí com a operação ao longo do dia e o que nós observamos, né, a Polícia Civil desde o início da pandemia tem esse olhar aí voltado para todo esse atendimento, com a disponibilização da delegacia online, do WhatsApp da Polícia Civil, que a gente sempre divulga por aqui, né, justamente, né, porque temos essa preocupação que as pessoas expostas, né, ao confinamento necessário em razão da pandemia, isolamento social, poderiam, né, estar mais assim, expostas à situação de violência.
claro, né, agora com esta abertura aí, o que nós notamos que no Rio Grande do Sul não houve aumento do registro de ocorrências de violência doméstica e ficamos atentos aí, né, que isso não seja um sinal de maior subnotificação dos casos de violência doméstica, que ainda é em torno de 90%. Por isso que a gente sempre intensifica as campanhas, que a gente sempre disponibiliza os canais de denúncia, sempre nos colocamos, esta operação tem esse viés, né, de verificar as denúncias justamente para alcançar as pessoas que estão em casa. Agora, esse número é interessante a gente também ressaltar, André. Diga, André. Não, ressalta e depois eu quero fazer uma observação. Pode seguir, por favor. Não, queria ressaltar, André, porque foram 5 armas de fogo apreendidas até agora, né, delegada? Onde estavam essas armas? Com quem estavam? Estavam sendo usadas para ameaçar as mulheres? Sim, essas hoje, né? Sim, só hoje. Só hoje, né? São armas que estavam com os agressores, que são armas que constam nas ocorrências, que são utilizadas justamente para ameaçar essas vítimas. Então, retiradas do poder desses agressores, aí diminuímos a possibilidade de feminicídios, de mulheres que têm, né, morrido aí por crimes de feminicídio por arma de fogo. Então, né, mais uma ação aí para diminuir a possibilidade de que essas vítimas venham morrer nos seus lares. A delegada está à tua disposição, André. Delegado, não, enquanto a gente coloca na tela aí os canais de contato para as pessoas, é importante isso, não ter a subnotificação, ou seja, as pessoas não registram por quê? Porque não há casos ou porque não estão, né, permitindo que se chegue até essa possibilidade de fazer a denúncia. Essa é a questão da subnotificação. Na tela aí os canais de contato. Agora, a senhora falou num número e que eu acho importante ressaltar porque ele é assustador, delegado. Delegada Geise Lauri, 90% dos casos não chegam ao conhecimento da polícia. Eu queria que a senhora repetisse, por favor, esse número para ver se a gente entendeu muito bem. Quer dizer, 90% dos casos de violência contra a mulher não chegam a conhecimento de ninguém, é isto? Exatamente. Nós temos aí números alarmantes de violência doméstica e nós trabalhamos com aproximadamente 10% dos casos, porque, segundo dados do IPEA, 90% dos casos não chegam ao nosso conhecimento. E desses 10% que chegam ao conhecimento das autoridades, o tempo médio que uma mulher fica num relacionamento abusivo, que ela fica no ciclo de violência até fazer a primeira denúncia, são 10 anos. Então, é muito tempo em silêncio até fazer a primeira denúncia. Por isso a importância de estar atento aos sinais. E é importante até a gente poder destacar, André, já te digo aí, já te passo a palavra, Glauco, mas para a gente destacar que nessa semana a gente viu aqui no centro-oeste do país o caso de um jovem que matou o pai em função da questão da violência doméstica, e não acontece, né, delegada, só nas classes mais baixas, ela está também nas classes mais altas em qualquer um desses lugares, né, delegada? Exatamente. A violência doméstica, ela não escolhe classe social. Na verdade, ela atinge mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais, de todas as crenças, né? E é importante que a vítima se perceba nessa condição de uma vítima de um relacionamento abusivo, uma vítima de violência doméstica, que ela crie coragem, que ela confie no trabalho das instituições para pedir ajuda, para romper esse silêncio, para que nós consigamos aí alcançá-la, porque estatisticamente se comprova que quando ela procura as autoridades, quando ela solicita uma medida protetiva de urgência, é menos provável que ela venha, por exemplo, a se tornar uma vítima de feminicídio. Glauco? Não, só para terminar, delegado, o maior problema está realmente dentro de casa? É o cônjuge? Sim, na verdade, a maioria das mulheres que morrem, elas morrem dentro dos seus lares, que é o local mais inseguro para as mulheres, né? Então, a violência doméstica e familiar, ela tem essa característica. Os lares das mulheres são locais inseguros, elas sofrem, né? E tem toda essa pressão, às vezes, da própria família, né? Que ela tem a obrigação de manter aquele relacionamento. Então, os lares são, sim, o grande espaço em que as mulheres sofrem a violência doméstica e familiar. Delegada, para fechar, 2 pessoas foram presas em flagrante nessa operação. Por que essas pessoas foram presas? Na verdade, nós temos uma prisão aí por tentativa de feminicídio e outra prisão no decorrer de um cumprimento
de mandado de violência doméstica foi uma prisão por tráfico, na verdade. Sim, e aí por isso essas duas em flagrante. Uhum. Mais alguma pergunta com vocês aí no estúdio, na redação, Glauco e André? Não, queremos agradecer, até porque sabemos que a delegada tem compromisso. Delegada Geiselaure Souza, mais uma vez, obrigado. Lembrando que essa operação tem um caráter especial, não é mesmo, delegada? Afinal de contas, amanhã, 7 de agosto, a Lei 11.340 foi sancionada 7 de agosto de 2006, portanto, 15 anos. Passou a ser chamada Lei Maria da Penha em homenagem à mulher cujo marido tentou matá-la 2 vezes e que desde então se dedica à causa de combate à violência contra as mulheres. Delegada, muito obrigado pela conversa com a gente. Um bom trabalho na tela. Todas as informações de canais de contato e comunicação. Agora, 90% dos casos de violência contra a mulher não chegam até a polícia. Vocês têm ideia disso? Tem ideia desse número? 12h17. Agora, atenção, um susto num posto de gasolina lá em Rio Grande. Um Opala, bateu em uma das bombas, Glauco. Eu não queria estar olhando agora o Guilherme Roquette, que é apaixonado por carro. Olha, meu pensamento, o Guilherme Roquette, que é apaixonado por carro, não poderia ver esse Opala ano 1977. E já vamos adiantando aqui que nada aconteceu de grave, tá? Por isso até a gente faz essa brincadeira, porque foi um acidente, logicamente, num posto, né? Tem um grande risco, um posto de combustíveis. Pelo amor de Deus. Esse posto aí que fica na entrada da cidade de Rio Grande, e aconteceu esse acidente aí. Simplesmente o carro, que vinha com 2 ocupantes, o motorista e o passageiro, bateu direto na bomba de combustíveis. A informação que se tem é de que o motorista perdeu completamente o freio deste veículo aí e o carro não conseguiu parar. Logicamente, ele desviou dos outros veículos, mas bateu na bomba de combustíveis. Imediatamente, os funcionários foram ajudar. Você vê ali que o carona, me parece até uma criança menor de idade, exatamente, saiu de dentro do carro apavorado, mas não houve mais do que o dano financeiro, dano econômico, né? Porque não houve lesão. O carro até vinha em baixa velocidade e chama a atenção que é um veículo relativamente antigo, né? Ou para não dizer antigo, porque o Guilherme pode ficar bravo, mas é um carro que de repente aí não teve manutenção e perdeu o freio. E o susto, hein? Eu só te pergunto isso, André. Pois é, e nesse instante que ele estava entrando, porque de fato ele estava devagar, e ele não conseguiu, porque o Opala é um carro comprido, né? Um carro mais antigo, e ele até deve ter tentado desviar, né? Tentou desviar, não sei se teria já direção hidráulica nesse carro, porque quando fica... Ah, não, o motor não desligou, ele estava com a direção, sim, estava com a direção. E ele é um carro comprido, ele tem dificuldade para desviar, então. E aí ele bate, aí tem um outro carro ali, tem um outro carro, para não bater no outro carro, talvez ele tentou, assim, colocar a agulha, a linha na agulha, assim, direto, de uma vez só. Porque olha só no canto aqui, ó, o Leozinho, nosso cinegrafista, nos ajudou muito bem a observar aqui, ó. Tem um veículo parado aqui do outro lado dele, né? Abastecendo na outra bomba, provavelmente. E aí ele, talvez, para que lado eu vou, e agora... E foi, e bateu, né? E bateu. Ainda bem que não aconteceu nada de grave. Aonde que foi isso, Glauco? Rio Grande. É bom lembrar que os postos têm dispositivos neste equipamento aí que corta, logicamente, né? Senão jorraria combustível para tudo que é lado. Mas o susto foi muito grande, né? E tem 2 carros, na verdade. Esse primeiro que está parado ali, ó, na esquerda dele, né? Na esquerda. E à frente desse aqui, ó, só me ajuda aqui, por favor, só para mostrar, ó. Tem esse carro aqui e tem um outro que tá parado aqui assim, ó. Então ele, certo, tentou, né, aquela coisa da... Essa buzinada é o Douglas ou é da gravação mesmo? Eu já tava... É da Lili, sai da frente que tá atrasado. Agora, olha o Guilherme Roquette fazendo análise. Pois é um carro que estava com 22 libras de calibragem, um motor 2.1, né? Um carro de 1975, cujo o lote X... Tantos cilindros. Ele sabe tudo. A Lili tá fazendo o pneu da marca tal, né? O rodado, dá para ver que é um rodado bonito. A Lili tá fazendo a parte Guilherme Roquette de seguinte, ó, como é um carro antigo, é mais forte, não deve ter acontecido nada com o carro. A bomba, no entanto, deu perda quase que total aí, né? E é um carro que tem característica, pelo que a gente observa, assim, muito, né? Com a dificuldade da câmera, mas daqueles que tem placa preta. A placa preta, que agora... Ou seja, colecionador. Mudar, é colecionador e que mantém 70% da originalidade dentro do carro, né? Isso agora até é para mudar de cor. Agora eu tô vendo aqui um Opala 1976... com 250 cilindradas, 22 libras no pneu, Guilherme Roquette. Que coisa isso. Olha só. Mas ainda bem que não aconteceu nada grave. Fala, Guilherme.
Não, o que eu queria dizer então é o seguinte, esse carro ele já é um Opala do final da década de 70, ele é 79 a 84, é mais ou menos essa aí o ano dele, já é o início dos anos 80. 83,5. Ele é de 79 a 84. Olha só. Pelo que eu consigo ver na imagem aqui, tá? Agora vou dizer uma outra coisa para vocês. Esse carro, ele provavelmente, né, pouquíssimos deles tinham direção hidráulica, então é muito difícil de manobrar. E com aquelas rodas que estavam ali equipando esse carro, ele fica ainda mais pesado. Então quando a gente estava conversando aí na redação, eu até comentei com o Glauco, olha Glauco, daqui a pouco pode ser até uma imperícia. Mas depois sim a gente teve então a confirmação de que esse carro realmente ficou sem freio. Agora, por sorte não bateu em ninguém, porque tomar um Opala na nuca não é muito legal não. É verdade. Boa. Agora, o Opala foi um dos grandes carros na época em que eu era pequeno, assim, lá pelos anos 70. Era, assim, um luxo, né? Não, olha, você ter um era Opala. pequeno em 1930. Não sabe nada, Glauco. É verdade. Olha aqui, deixa eu contar uma história pra você sobre o Opala, tá? Diga. Deixa eu só contar rapidinho. Meu avô tinha um Opala dessa mesma época aí, só que era 4 portas. Desde criança ele dizia assim, vou te dar o Opala, vou te dar o Opala. Eu sei que no fim ele vendeu e eu não vi nem a cor do Opala. Tá certo. Não, e era um carro que as grandes revistas, as fotos sempre tinham o tal do Opala. Era uma coisa impressionante. É um carro, mas que bom que nada de grave aconteceu neste caso aí. Muito bem, atenção. Uma operação no Vale dos Sinos. Teve uma operação e a prisão de 6 pessoas por tráfico de drogas. E os policiais contaram mais uma vez com quem? Com a ajuda muito especial. De quem, Glauco Paza? A ajuda. Sexta-feira pode, né? Tá certo. Da cadela Azara. Ela foi importantíssima nesta ação aí. Ela é treinada para farejar drogas, ajudou os policiais a encontrarem esses entorpecentes. Eles estiveram ontem em 3 lugares diferentes, em Sapiranga, e não deu outro. Encontraram o que procuraram, né? Foram apreendidos cerca de 200 quilos de maconha, 2 pés de planta da erva, ou seja, tinha a planta também, né? Além de 820 gramas de cocaína e 40 gramas de crack. 6 homens foram presos em flagrante, 5 deles já com antecedentes. Parabéns para Zara, que foi uma super ajuda, André. E várias pessoas foram algemadas, né? Meu Deus. Cadê? Coloca aí a imagem da Zara. E tá dizendo o Leozinho aqui que foram autuadas também. Olha só, gente, falando sério aí. A gente sempre fala sério. A gente fala em tom de descontração, mas sempre falando muito sério. Isso é importante deixar bem claro, não é mesmo, Glauco? Porque essa foi uma operação, mas olha que coisa bonitinha. Olha a postura, né, da dona Zara. Olha a postura e o colete dela, né, de policial civil. Olha a pose, olha a pose. A última, André, Lembrou daquele filme, lembra? É que foi aqui o chefe que falou, vou ter que dizer, né? Trouxe azar aos bandidos. É verdade. Foi o Schenck. Azar aos... Sextou total. É verdade, olha só. Olha a postura, para aí. Olha aí, coloca no ar ali a postura da policial Zara. Olha que elegante. Olha, que coisa mais querida. Um cão policial. Tem um filme, era o Rin Tin Tin, né? Era do Rin Tin Tin? Não sei. Não? Hein? Imagino. Sim, a gente assistia o Rin Tin Tin. Policial rodoviário, passava em Super 8 ainda. Tá, vamos tocar adiante aí. Tá aí a operação que aconteceu em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, e com a ajuda aí, olha a quantidade de drogas, gente, 6 pessoas foram presas, tá aí com a ajuda desse cão muito especial, né? Essa cachorrinha, a Zara, olha a postura e a elegância da moça, olha o uniforme dela de policial civil. Qual é a quantidade de drogas? Foi Sapiranga? Sapiranga ou São Leopoldo? Tinha entendido São Leopoldo? Foi Sapiranga, gente. Foi Sapiranga, perdão, Cidade das Rosas. Na Cidade das Rosas. Hein, Glauco, qual é a quantidade de drogas? 200 quilos de maconha. Tinha 2 pés de maconha também, que a gente viu na imagem aí. E mais, cocaína e 40 gramas de crack. E ali a legítima parede de tijolos, né? Só que não é de... de alvenaria. Nem de alvenaria, nem de barro. Tijolos de maconha. É aí a querida Zara. Esses cães são muito especiais. Eu tenho uma admiração e a relação deles, agora eu aprendi que são os binômios, né? Esta relação do profissional, o homem, com o cão, são chamados binômios, né?
pelo que nós aprendemos aí. E sempre que estes cães se aposentam, eles ficam com os seus parceiros, né, de trabalho. Geralmente é isso que acontece. Muito bem, parabéns aí ao trabalho da polícia e desta senhora Zara, a policial Zara, que ajudou nesta investigação. Muito bem, meio-dia e 26 minutos agora, meio-dia e 26 minutos, atenção. 2 suspeitos de uma série de crimes contra mulheres. Nós falamos sobre isso aqui, nós mostramos, lembram? Atenção, pois eles foram presos pela polícia em Gravataí. Um dos casos foi flagrado por câmeras de segurança na principal avenida da cidade. Inclusive, a nossa equipe conversou, né, com essa transexual que foi agredida. Ela perde o sapato, quase que cai, foi um horror. E ainda bem que se escapou, porque por pouco que não leva uma facada, né? Conta pra gente, Glauco. Glauco. É o Gui, perdão, é o Gui. É o Gui Guilherme Roquete. Vamos lá. André, eu fiquei esperando o Glauco, preferência dos mais velhos, né, gente? Vamos lá. Esse ataque aconteceu, então, no dia 28, 20, desculpa, agora eu me confundi. Esse ataque aconteceu, então, no dia 24 de junho agora, ou seja, faz cerca de 1 mês e alguns dias em que esse caso aconteceu lá na Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, lá na região, então, de Gravataí. Inclusive, até perto de uma loja de carros ali. Isso. E essa ação brutal aconteceu e foi flagrada pelas câmeras de segurança de um outro estabelecimento ali perto. André, por pouco essa mulher não teve, por exemplo, o corpo, o tórax, atingido pela facada. E ela só não foi atingida porque justamente estava usando uma cinta modeladora, o que impediu, por exemplo, que a faca transpassasse essa cinta e chegasse até o corpo dela. O que certamente provocaria, por exemplo, um ferimento muito grave, André. Nossa, inclusive com sangue, né? A gente poderia ter um desfecho muito pior. Pois bem, esse casal, então, eles foram presos no Parque Granja Esperança, no bairro Parque... Vamos de novo aqui. Esses dois foram presos, então, no bairro Ipiranga, desculpa, me enganei o bairro, tá? Foram presos no bairro Ipiranga, Parque Ipiranga, lá em Gravataí. É um homem e uma mulher também trans. Segundo a investigação da polícia, não há aí, André, nenhuma motivação de gênero. O que há, sim, é uma disputa por pontos de prostituição lá na região. Uma disputa por espaço. Então, é um homem de 27 anos e a outra mulher trans, essa já de 33 anos. Os dois estão detidos. Uma investigação que é coordenada pelo delegado Guilherme Calderip, lá de Gravataí, e que está, então, apurando esse caso. Eles devem prestar depoimentos, devem ser ouvidos, mas o fato é que a investigação da polícia já aponta que não foi só esse caso, André, que aconteceu. Não, o delegado tinha nos falado isso. Outros ataques. É verdade. Tanto isso. é que foram outros ataques, e por isso que agora Mas eles têm relação com esses outros ataques também, Guilherme? Sim, a suspeita da polícia é que eles são os responsáveis por esses outros ataques a mulheres trans lá em Gravataí, e é justamente por isso que a polícia não acredita que há uma questão de gênero envolvida, porque seria, sim, uma questão de pontos por espaço, né? Disputa por espaços de local de trabalho, de pontos para a prostituição. Disputa por espaço, né, de trabalho para essas pessoas. O que acontece por lá e que está sendo investigado agora pela polícia, André, são justamente esses outros ataques aos quais essa dupla aí, esse casal, estaria ligado. Porque justamente a polícia agora precisa tentar buscar se tem mais imagens como essa que nós registramos o ataque. E também a gente pode lembrar, André, que esta mulher que conversou com a gente, ela já tinha dito isso, já tinha dito que que tinha outros ataques, que outras situações como essa estavam acontecendo lá na cidade. Então agora a polícia já tirou os dois de circulação e passa agora a investigação, André. Olha o início da confusão. Essa transexual parada está com um casaco claro, e de repente os dois investem por cima dela, um sai correndo atrás dela. Aí tem a outra imagem que aparece, ela perdendo o sapato, quase que vira o pé. Aqui, ó, ela perde o sapato e quase leva uma facada junto. Ele chega, né, a fazer o movimento, mas não alcança. Porque ela também correu e se foi embora. Foi a bolsa dela, eu acho que eles pegaram, né?
a bolsa dela, que eles pegaram nesse lá ali, ainda na esquina. Quando ela saiu correndo, ou o celular caiu no chão. Eu lembro que ela contou isso, acho que foi para ti que ela contou numa entrevista, né, Guilherme? Não foi? O Guilherme que conversou com ela? Acho que foi pro Lucas Abate. Ah, o Lucas conversou com ela. Acho que foi pro Lucas Abate, se eu não me engano. Cai o celular ali Isso, o Lucas e ela conversou sai com ela. correndo. Exatamente. Então aí, os dois foram presos e agora a polícia investiga outros casos também, imagens que possam, né, colaborar com essa investigação, né, Guilherme? E eu acho que vale lembrar também, André, que se alguém tem algum outro registro, deve procurar a delegacia de Polícia Civil lá de Gravataí, justamente para que daqui a pouco outras imagens de ataques semelhantes a esses, as mulheres transexuais lá de Gravataí, possam ter sido registrados por outras câmeras. E isso com certeza vai ajudar a Polícia Civil, porque aí se terão novos indícios, então, e novas provas contra esse casal que estaria investindo nessa disputa por ponto de prostituição. Muito bem, 12h31 agora, 12h31. E olha, por muito pouco que ela não fica gravemente ferida. E certamente foram presos por tentativa de homicídio, né, Glauco? Porque quem sai correndo atrás com uma faca na mão para dar uma estocada... A que ponto chegamos? Lembrando que disse o delegado, é uma rodovia movimentada, uma via muito movimentada, que é tradicional por esse tipo de trabalho aí e que as pessoas carregam dinheiro vivo. Ou seja... propício para acontecer esse tipo de coisa, infelizmente, André. 12h32. Atenção, vamos falar agora de uma apreensão de uma carga de cigarros. Teve uma ação muito rápida da polícia, né, Glauco? Exatamente. Aconteceu em Alvorada, aqui na região metropolitana. O homem que transportava a carga foi preso ontem em flagrante. Sabe por quê? Porque ele também se envolveu num acidente durante a fuga. O carro aí não era o mesmo que tinha sido usado para praticar o assalto, ou seja, ele trocou para tentar despistar, mas na fuga acabou se acidentando. O cigarro tinha sido roubado momentos antes, mas a polícia agiu rápido e conseguiu evitar o prejuízo para o proprietário, que conseguiu recuperar essas carteiras de cigarro. A gente está acostumado a mostrar aqui, né? Carregamento contrabandeado. Neste caso aí não, era cigarro legítimo, com imposto pago, só que foi roubado. E aí a polícia conseguiu recuperar, André. Eu ia mesmo comentar sobre isso, mas aí tu esclareceu. Um cigarro não é daqueles contrabandeados. Agora, impressionante que tem cigarro contrabandeado, né? Nossa, esses não eram contrabandeados, mas tinham sido roubados. E muito fácil de passar adiante, né, André? Essa é a questão. O cigarro tem consumidor, ele iria, logicamente, revender logo em seguida. Agora, quem compra cigarro mais barato também sabe que está contribuindo para esse tipo de crime, não é verdade? O cigarro já é ruim, roubado, contrabandeado, imagina. Imagina só. 18 graus é a temperatura nesse momento, 12h33. Vamos aliviar um pouquinho hoje, afinal de contas, hoje é sexta-feira, né, Glauco? Depende do que você quer. Oi, Glauco Paza. Hein? Fala. Hoje é sexta-feira, dia D. Apesar das nossas temperaturas aqui no sul, uma coisa é certa, a gente sabe que o nosso inverno, ele sempre tem algumas características, faz parte do nosso clima do Rio Grande. É frio, mas sempre tem uns dias mais quentes, como vai acontecer no final de semana. Mas já vem a chuva e o frio retorna ao Rio Grande do Sul. E hoje é dia da gente falar dos nossos encantos de inverno. Dia da gente acompanhar reportagem do nosso Fada Neve, né? O Guilherme Fadanelli, que dessa vez realmente deu sorte e pegou neve. Tudo isso e mais um pouco a gente te mostra a partir de agora. Vejam só. Inverno tem feito esse ano. Baixas temperaturas, geadas que deixam os campos branquinhos e até neve. Sim, ela veio para a alegria dos turistas e dos moradores da Serra. A neve passou, mas o frio continua e com ele os encantos de inverno. A união do conforto com a natureza proporciona experiências diferentes. E São Francisco de Paula está se tornando referência nessa área. Que tal curtir um lindo dia de sol ao redor do fogo de chão? O aconchego do fogo é muito gostoso. Tem coisas que só a Serra oferece, né? Só a Serra oferece, não tem. E agora a gente também não pode viajar para fora do Brasil, então a gente tem que aproveitar e valorizar as coisas boas que tem o nosso Rio Grande do Sul. Um almoço exclusivo servido à beira de um lago é uma opção para ocasiões especiais. Já quem gosta de algo mais agitado, o município reserva uma infinidade de trilhas em meio à natureza, que levam a paisagens incríveis como essa cascata.
Hospedagens temáticas integradas à floresta e aos animais são outro atrativo para um passeio mais tranquilo e diferenciado. A Serra oferece uma diversidade de coisas, né? Gastronomia, momentos em que a gente pode descansar, contato direto com a natureza, passeios. Isso tudo é algo que muitas vezes para as pessoas que estão na capital está distante. E como em todos os nossos passeios, a gastronomia não pode faltar. O chefe Clark Pitana Jr. é especialista na culinária à base do pinhão. Ele usa o ingrediente em 3 pratos diferentes: o entrevero, o churrasco de pinhão e o strudel como sobremesa. O pinhão é extremamente versátil, desde pratos salgados até sobremesas. Tem praticamente 55 receitas nossas de pinhão, que vão desde o entrevero, desde o churrasco de pinhão e por aí vai. Eu experimentei os 3 pratos, 2 salgados, 1 doce, e dá para dizer que o pinhão compõe muito bem esses pratos aqui. O primeiro tem um sabor mais marcante dos pimentões. O segundo, que é essa árvore de pinhão aqui, o churrasco de pinhão, como ele é assado na brasa, ele tem um gosto muito parecido com o churrasco e também lembra um pouquinho o quibe assado, muito parecido também. E o terceiro, esse doce aqui, eu que sou formiga, não tem como negar, né? Adorei esse doce que mistura também maçã, passas de uva. Muito interessante essas 3 receitas com combinações de pinhão. Você de casa, tranquilamente pode fazer. As receitas vão estar no nosso site Encantos de Inverno. É só pegar lá e reproduzir em casa. São 3 receitas muito fáceis para fazer. Eu tenho certeza que toda a família vai aprovar. Eu gostei da pronúncia do alemão ali, do Fada Neve, né? Tô juntando strudel, a barba aqui. Do strudel, porque o strudel, todo mundo conhece, o Apfel strudel, que é o redemoinho de maçã, é um típico, né, doce conhecido de origem germânica. Agora ele falou do strudel feito com pinhão. Então não seria Apfel strudel, seria Ritzel strudel, entendeu? Que é aquele redemoinho feito com pinhão. Vejam só, o pinhão, característica do nosso bioma Mata Atlântica, né? E é por isso que é tão bonito o nosso Rio Grande do Sul. A região da Serra é encantadora, Glauco. Tu conhece muito bem, não é verdade? Estava lá naqueles dias de neve, admirando, não é verdade, Glauco? Congelando. E outra, farofa de pinhão. Comprei, adorei, recomendo. Farofa de pinhão, é? Isso, muito bom. Vejam só, foram-se os tempos que o pinhão era feito apenas na panela de pressão, não é verdade? Agora tem churrasco, tem o strudel, né? O Ritzel strudel, que é esse doce com esse feito com pinhão, tá aí, ó. Olha só. E agora esse entrevero, delícias, 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 delícias. Tem um site ali do SBT, com o site de Encantos de Inverno, que tem receitas, tem várias dicas muito bacanas. Agora, a nossa serra, eu vou te dizer uma coisa, Glauco, eu sou encantado com as paisagens. Passa por Gramado, por Canela, São Chico, sabe? Pega a região de Cambará. E dá um orgulho, André, a gente anda pelo Brasil aí, todo mundo comenta, poxa, eu já fui a Gramado, adorei, eu conheço Gramado, todo mundo fala Gramado, Canela, São Chico, né? Aquela região, né, André? É verdade. Mas, como dissemos, o nosso clima ele é assim. E é isso que eu acho, eu curto bastante, essa mudança do tempo, de calor e frio. No inverno, uns dias quentes, ou no verão, uns dias frios. Eu gosto dessa alternância, sabia? Pasteurizar o gaúcho eu não gosto muito, não. Por falar nisso, a gente vai falar agora sobre o tempo. Dia dos Pais chegando, o pessoal querendo se preparar, os que podem se reunir, tá? Aquela história toda com todos os cuidados necessários que todos nós sabemos cada dia mais. Bom, como vai ser o tempo aqui no estado neste final de semana? Tem calor sim, né? A gente já está adiantando. Preste atenção nas informações da Estael Cias. Olá, você que nos assiste em casa, a perspectiva para a tarde desta sexta-feira é do domínio do ar mais seco, o sol predomina em grande parte do Rio Grande do Sul e o ar quente toma conta do estado e se mantém por aqui até o início da próxima semana.
A previsão para o sábado é de que possam ocorrer nevoeiros no começo da manhã. A temperatura mínima já fica mais amena, entre 12 e 14 graus em grande parte do território gaúcho. Durante a tarde, o vento que predomina de norte para sul transporta ar mais quente, por isso a temperatura sobe, chegando aos 29 graus em Santa Rosa, aos 26 em Santa Maria e aos 27 no Vale dos Sinos. Mesmo na Serra, a temperatura pode chegar à casa dos 23 graus. Já para o domingo do Dia dos Pais, a previsão é de tempo firme e ensolarado desde cedo, um dia mais abafado, em que a temperatura pode bater a marca dos 30 graus nos vales, na fronteira oeste, nas Missões, inclusive aqui na Grande Porto Alegre. A segunda-feira tem sol e nuvens e aquecimento, e na terça o tempo vira com a chegada de uma frente fria. E aí vem o frio de volta, ou seja, domingo, temperatura, olha, de primavera, né? Tira primavera casaco. É quase verão, chegando a 28, Vale dos Sinos vai passar de 30. Ô, meu irmão, meu velho irmão Glauco Paza, engata aqui, ó, vamos, não, é outra. Vamos fazer um passeio, vamos pra Gramado agora. Vamos. Vamos lá pro Lago Negro, ao vivo, 18 graus é a temperatura, tem sol. E esse dia é espetacular na cidade, lá na nossa querida Gramado. Este é o Lago Negro, portanto, movimento tranquilo para esta sexta-feira, mas certamente a partir da tarde aumenta a movimentação na nossa querida cidade de Gramado, na Serra. 18 graus é a temperatura por lá. Tá certo? Voltamos para Porto Alegre, lá correndo, porque agora chegou o momento do Sextou com Partiu Cultura no ritmo do sertanejo. A Bruna Colossi bateu um papo com a dupla Sandro e Cícero e nós vamos mostrar agora. Oi, gente, boa tarde, André, boa tarde pra todo mundo. É sexta-feira aí, ó. Estão ouvindo essa música? Me adota, me adota. Ah, eu aposto que vocês já ouviram alguma vez, porque ela simplesmente bombou e ainda bomba muito nas redes sociais. E hoje nós vamos conversar com Sandro e Cícero, os cantores por trás dessa canção e de muitas outras. Bem-vindo, guris, tudo bem com vocês? Aê, Bruna! Tudo bom? Fala, galera do SBT Rio Grande, beijo! Coisa boa ter vocês dois aqui com a gente na sexta-feira para aquele sextou especial. Guris, vem cá, que a gente curte demais as músicas de vocês, mas nesse período, principalmente de pandemia, né, guris? Além de ouvir muito as músicas de vocês, vocês também viralizaram e bombaram na internet. Como é que foi tudo isso, assim? Ter a galera em casa com mais tempo, né, de descobrir coisas novas e tudo mais, junto com a vinda, com o advento do TikTok. Né? Foi um combo para as pessoas nos descobrirem mais, né? E a gente se jogou mesmo nesse digital, e fazer vídeo, e fazer brincadeira, palhaçada. A gente adora gaúcho fazendo sucesso, né? E ainda mais vocês que a gente acompanha muito, que são uns queridos. E agora eu quero saber também de novidades. E quero que vocês me contem um pouquinho como é que foi gravar essa música nova de vocês com Lucas Luco, que também é uma grande referência, né? O Lucas a gente conheceu lá em Goiânia, numa oportunidade, ele estava gravando junto com o nosso produtor. O nosso produtor fez essa ponte, né? Nos colocou na mesma sala, assim. E aí já bateu o santo bateu, né? Bateu na hora. Ele é uma pessoa muito legal, muito querida. Ele mostrou algumas composições pra nós e a gente acabou conhecendo essa música, que é a Senta e Rebola, que é uma composição dele. E nos convidou, a gente se convidou na hora, assim, né? Vamos fazer. Mas a gente quer música também, guris. Rola fazer uma palhinha, pelo menos, dessa música com o Lucas Luco? Claro que sim, claro que sim. Dá uma ordem. Só se for agora? Agora. O vizinho vai ficar maluco quando ela vem pro meu quarto. Ninguém aguenta o barulho. Ela descendo é coisa de outro mundo. Ela se empolga, senta e rebola. Hoje o vizinho vai ficar maluco quando ela vem pro meu quarto. Ninguém aguenta o barulho. Ela descendo. Ai, 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 senta e rebola. Coisa boa, guris! Obrigada! Agora sim, sextou! Obrigada pela participação de vocês, são sempre bem-vindos. Um beijo para todos os gaúchos que nos acompanham, continuem se cuidando, façam sua parte, que logo, logo a gente vai estar todo mundo abraçado. Beijo, guris! Coisa boa! E agora a gente fica na expectativa dessas todas novidades, né, que eles falaram que vão vir. É tão bom, né, conversar com esses gaúchos talentosos que fazem sucesso, alegram o nosso dia a dia com música. Tava divertido demais, né? Quer continuar nesse clima bom?
Então, olha o que nós preparamos no Masbá de amanhã para vocês. Sábado a gente vai dar um passeio por Porto Alegre, mostrando pontos turísticos com um outro olhar, visto de um drone. Você vai se surpreender. Aproveitando, a gente vai te dar 2 dicas de lugares que vocês nem imaginam que fica aqui na capital. E vocês podem curtir em um final de semana. Então não perde, amanhã, a partir do meio-dia. Curtiu? Então não perde. Sabadão, a partir do meio-dia, eu te espero aqui na telinha do SBT, no Masbá. E na semana que vem com mais Partiu Cultura. Bom fim de semana para todo mundo, se cuidem e até mais. Olha, fiquei curioso, viu? Porque tem muitos lugares aqui em Porto Alegre que a gente nem imagina, né? Principalmente próximo ao Guaíba. E agora, então, com o drone, a gente vai fazer esse passeio. Não Legal, dá né? para perder. Mas, bah, que bacana, né? Olha só, no esporte, em seguida, a volta dos que não foram. Que história, hein? Tem jogador do Grêmio que ia embora, não foi. E mais, renovou o contrato. E ainda, uma reportagem muito especial sobre o skate olímpico e o Dia dos Pais. O intervalo é rapidinho, tá? A gente já volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora faltando 10 minutos para 9 minutos para 1 da tarde. Olhem só. Domingo é um dos dias mais importantes do ano. É ou não é verdade? Dia em que celebramos aquele que é sinônimo de cuidado, de respeito, de segurança. É o dia do nosso melhor amigo, que está presente desde as nossas principais escolhas e que nos dá o verdadeiro carinho que vem de família. E para comemorar o Dia dos Pais, nada melhor do que você, filho, preparar aquele café da manhã especial para o seu pai. E é claro, não há dúvida, com os diversos produtos da Biscoitos Zezé. Ó, vai lá, tem diversos produtos da Zezé, prepara uma mesa especial para ele, prepara um café bem bacana, ou um café da tarde também pode ser. Aí você pode levar o pão de mel, tem a linha de folhados, maçã e canela. Né? E se não puder estar presente, manda uma cesta ou simplesmente prepara uma mesa em casa, né? Para lembrar dos bons momentos que vocês já tiveram. E muita gente tem feito isso, manter o distanciamento dos pais, prepara em casa uma mesa, faz uma ligação com o telefone. Ou então, você pode também fazer, sabe o quê? Enviar uma cesta para ele. Vai, compra os produtos da Zezé. Gente, em muitas lojas, eu aqui, ó, rapidinho, eu descobri aqui uma caixinha, que é isso que vocês podem fazer. Aí podem fazer uma montagem, olha só. Eu coloquei aqui o pão de mel e folhado. Pega e manda pro teu pai, coloca uma fita assim, ó, pronto, um baita de um presente. Seja do jeito que for, de qualquer maneira, eu tenho certeza, André, tenho certeza que ele vai adorar. Afinal de contas, a Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, e toda a família Zezé deseja um feliz dia a todos os pais, repleto de amor e do carinho que a gente mais ama. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Olha só, pega essa minha ideia aqui e manda esse presente pro teu pai. Eu tenho certeza que ele vai amar. Um beijo, ó, muito carinhoso a todos os pais. Um beijo muito grande a todos mesmo. Muito bem, gente, agora, hora certinha. Eu tô com as minhas mãos ocupadas, alguém pode me dizer que horas são? 12h e 53 minutos, está na hora da gente falar de esporte. Jeremias Werneck, vem pra cá, junto com o Glauco Paza. Olha só, gente, o skate brasileiro fez bonito em Tóquio. É ou não é verdade? Foram 3 medalhas olímpicas e claro que esse brilho todo inspira muitas crianças e muitos pais aqui no Rio Grande do Sul. Sabia, galera? Sabia, Jeremias? Sabia, Glauco? Com certeza. Ô, Glauco, a gente já tá vendo aí as imagens dos nossos medalhistas, né? O Kelvin, a Fadinha, a Raíssa e também o Pedrinho. Ó, e a gente tá vendo nesse momento, André, o Comitê Olímpico Internacional buscando jovens, pegando novas modalidades, a estreia do skate, a estreia do surf, a estreia da escalada. E no caso do Brasil, o skate deixa de ser aquela prática assim meio marginalizada, ele vira esporte olímpico.
Eu vou te dizer, Glauco, eu já pesquisei na internet para comprar um skate para mim. Não acredito. É mesmo? Que legal, cara. Eu nunca andei de skate, mas por conta das medalhas e por ver não só as conquistas, mas o ambiente, sabe? Não, e é interessante porque essa memória que a gente chama, né, memória afetiva, eu com meus irmãos tinham, não um skate largo assim, ele era mais estreitinho, eu brincava de skate. E não caía muito, não. Ia dizer, garanto que caiu. Não! E sabe que eu fiquei lembrando muito dessa época aí. Eu achei que o skate era uma coisa nova, muito legal. né? Ô, Jeremias, só compra os equipamentos também, né? Sim. Já tô olhando o capacete. E a gente tá vendo aí as imagens da Raíssa, ela competiu de capacete, porque a regra é essa, né? Como ela é menor, ela tem que competir com capacete. Mas vamos dar uma olhada na matéria do Chemali, que é muito legal e fala do skate, o esporte olímpico que rendeu medalhas pra gente aqui. O skate sempre foi sinônimo de energia, de alma radical. Só que esse lado mais rebelde do esporte virou coisa séria, de quem sonha com uma história olímpica. Eu olhava os vídeos dela lá nos campeonatos, lá em São Paulo, tudo. Achava muito legal isso. Ah, essa tal de fadinha. Em Raíssa Leal, pintou o Brasil de prata. Virou a atleta brasileira mais jovem a conquistar uma medalha. E lá em Tóquio, do outro lado do mundo, despertou em muitas meninas um novo desejo de ganhar a vida com o skate. É como se fosse a melhor coisa pra mim um skate, assim. Aos 11 anos, Maria segue os passos de uma campeã. E até já deu aquela dietada na fadinha em campeonatos pelo país. O maior incentivo está em casa. Um amigo, um treinador, um pai skatista. Eu nunca precisei forçar ela um dia que seja, vai andar de skate, não. Ela, pai, eu quero andar de skate e eu faço tudo por ela. Esporte em família. Maria treina as manobras junto com os irmãos menores. E num espaço que é um verdadeiro templo do skate na capital gaúcha. A pista do IAPI já tem quase 20 anos. A gente está aqui agora em Porto Alegre, em vias de inaugurar uma das maiores pistas, a maior pista da América Latina e uma das maiores do mundo. O skate é desafio, é audácia, é muita coragem e, claro, sempre diversão. Onde essa galera quer chegar daqui a 3 anos? Paris 2024, o time Brazuca com certeza vai fazer bonito. Quem também voa alto em busca desse sonho é a Lara. Com 12 anos, essa guria tá trocando os pagos gaúchos pela Ilha da Magia. Vai morar em Florianópolis para ficar mais perto de uma vaga no circuito mundial de skate park. Skate, ele é tudo pra mim, eu não consigo viver sem, e eu quero levar adiante, né? E já corri vários campeonatos também, eu andava com meu pai, daí comecei a gostar e não parei mais. O skate entrou na vida da Lara aos 3 anos de idade. Aos 7, ela disputou o primeiro campeonato brasileiro. Comecei a levar para as pistas, né? E ali foi tipo um amor à primeira vista, né? Igor ajusta as manobras da filha na beira da pista. Ela me falou, pai, é isso que eu quero, pai. Eu quero viajar, eu quero andar de skate, eu quero conhecer mais meninas. E não parou. Foi só aprendendo, evoluindo. 2 histórias de família, de pais que são puro incentivo, técnica, garra e superação. O futuro é logo ali, na Cidade Luz. Boa sorte, gurias, e parabéns para esses super pais. Eu tô só esperando, vai ter algum skate vindo aqui por cima, hein? Pô, o Chemali não andou, hein? O Chemali, pois é, o Chemali... Por que o Chemali não andou, hein? O Chemali sempre chega aqui com aquele tênisinho, claro. Não, ele tem toda... Olha a passagem. Assim, ó, o skate é um modo de vida, essa que é a verdade. Você viu como se tratam os atletas? Olha ele ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó, ele, ó. Tá ali. Mas é o que eu falei antes, Glauco. Agora, olha ali, ó. O clima, que eu acompanhei as seletivas e as finais, tá? Das 2 modalidades. O clima entre os competidores, claro que é a primeira vez que o skate tá lá, então todos eles estão, assim, num clima muito legal, eles estão vivendo algo histórico. Mas o clima, eles estão disputando medalha.
E eles batiam palma um pro outro, sabe? É uma coisa diferente, por exemplo, do atletismo, do basquete, do próprio vôlei, sabe? Onde tem provocação. Não, então esse estilo de vida aparecer mais em um grande evento como Olimpíadas, pô, demais. É sensacional. Parece eu e o Jeremias. Um torce pelo outro. Assim, ó, deseja... É mentira? Não, né? Não fala. Tá, vamos lá. Próximo assunto. O Chemali entende de skate, ele tá meio enferrujado aí, mas ele entende de skate, né? Acho que ele tem que passar um lubrificante nos rolimã ali, né? Mas se ele manja de skate, a gente manja de futebol. Vamos falar de futebol, né, Glauco? Onde assim não existe exatamente a mesma relação, né? Como é que aquele jogador foi? Não foi? Não foi. Não foi. Assim? O Ferreira. O Ferreira. Ele ia aí, mas não foi. Impressionante essa história. Até quando o Ferreira vai sair, ele tem alguma coisa, né? Ontem era pro Atlanta United depositar o dinheiro. Não depositou, cara. Aí, eu também não, mas não deu. Agora só no próximo dia 5. Aí a pergunta que fica é o seguinte: tem várias versões de por que o time dos Estados Unidos não fez o negócio, tá? Porque o Ferreira não passou lá para ganhar o visto. Porque eles tinham outro... Isso aí não importa agora, sinceramente, Glauco. Como é que o Ferreira vai ficar no Grêmio se ele não foi treinar 3 dias? Se o Filipão falou, fica quem quer, a gente vai abraçar quem quer. Como é que o Ferreira vai ficar no Grêmio, Glauco? Eu te digo o seguinte, é a maior prova de gestão de vestiário que pode haver neste momento. Aquilo que a gente estava falando que está faltando no Grêmio. Porque, afinal de contas, é um jogador que queria sair, ia ganhar uma bolada de dinheiro, né? Não apareceu no clube, como disse o Felipão, quer dizer, olha que prova de fogo pro vestiário, Jeremias. E se o Grêmio tivesse lá no topo, se o Grêmio tivesse numa final, se o Grêmio tivesse em voo de cruzeiro, tudo bem, mas não, o Grêmio... Cruzeiro também não, tá quase caindo. Pois é, mas o Grêmio tem 7 pontos no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio tá vendendo mais gente. Tu viu essa, Glauco? O Ferreira não foi. Ontem, a quinta-feira... Disseram que o segurança, o Grêmio tá vendendo, é verdade? Não? Não, isso aí era meme da internet. Dá uma segurada. O Grêmio tá negociando, já negociou, né? O Léo Chu e o Pinares. O Léo Chu foi anunciado assim, olha o anúncio dele lá no Seattle Sounders, também dos Estados Unidos. Presta atenção, André. Eles estão mostrando os lances do Léo Chu. Olha o que eles vão fazer. Eles vão comparar Seattle com Porto Alegre. Olha aí. Quase a mesma coisa, né? E aí tá o Pinares, voltou no... Olha, ó, Seattle e Porto Alegre. Quase igual, né, Glauco? Pequena diferença. Bom, e aí o outro que tá indo é o Pinares, né? O chileno Pinares, autor do gol da única vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro até agora, Glauco. Tá indo pra Turquia. E aí, Glauco? Eu acho o seguinte, ó... sai. Eu acho que o Messi tá liberado agora, né? Com esse monte de dinheiro que o Grêmio está conseguindo, o Messi não renovou com o Barcelona. Então, quem sabe? Mostra a imagem do Messi, então. Trabalho exclusivo da reportagem. Olha onde é que está o Messi! Tira a frase! Olha, tá em Canoas, rapaz! Olha ali! Tá trancado no engarrafamento da 116. Não, mas agora não tem mais essa de subir a ponte. Não. Então essa foto é antiga, hein? Se ele tá trancado na ponte, é antiga, hein? Porque ele veio antes para ver qual era a proposta tricolor. Tricolor ou colorada, né? Também. Não, e o detalhe que ali fiz... mas ali tem a subida da 448, ou a descida da 448, né? Não me complica, André. Eu não sei nem meu número de celular. Aquilo ali. O André sabe qual é a erva que ele tá tomando. É na frente da arena aquilo ali, hein? Tem o Borja olha ali, ó. Vamos falar de outro gringo, então. Porque esse não é sonho, esse já veio, o Borja. Miguel... É Borja ou Borja? Como é que nós vamos chamar, Glauco? São Borja. É mais um para vir para ser salvador. Eu digo, o Grêmio tem que melhorar no conjunto, não adianta trazer só um jogador, mas é um bom reforço. Como é que vai ser o nome dele? São Borja. A trilha já nos mostrou. Depois, se quiser trazer, tem o São Gabriel, tem São Marcos, dá para fazer um belo. E a gente vai ouvir, então, o São Borja? Vamos lá? Vamos ouvir o Borja, então? Olha aí. Quando ele me falou que tem Grêmio, eu falei, vamos. Não sou da agora. Faz 2, 3 anos que eu falei para ele que gostaria de jogar no Grêmio. Tá aqui no Grêmio, para mim, é um sonho que estava no meu coração. Minha família está muito contente por aceitar com o Grêmio. Agora, fico agradecido aí com todo mundo.
Colombiano que fala muito bem português, né? Tá no Eu Brasil há acompanhei ele tempão. na Copa América, pela Colômbia, tá? Verdade. Disposição não tá faltando. Já é um bom caminho, tá, Jeremias? E hoje, olhos ligados no sorteio da Copa do Brasil, viu, Glauco? O Grêmio tá vivo na Copa do Brasil e hoje o Grêmio conhece o adversário dele. Aí os times que podem cruzar pelo caminho do Grêmio. Fortaleza, do Voivoda, né? O argentino lá, né? Fluminense, Flamengo. Já imaginou o Grêmio contra o Renato? Bom, vamos lá. Galo, Furacão, Atlético Paranaense, São Paulo ou o Santos do Fernando Diniz. Hoje, 15h, na sede da CBF, vai ser definido o confronto das quartas de final do Grêmio. Vamos falar do Inter, ô Glauco? Ou tu tá muito gremistinha hoje? Não, eu sou neutro. Olha aí, ele disse que não é gremistinha, hein? Manchete, Glauco recusa o Grêmio. Tem problema. Patrick voltou a treinar. Galhardo pode voltar. Gabriel Mercado está à disposição. Glauco Aguirre escala o time do Inter como para pegar o Flamengo? Sei lá como é que eu escalo, mas eu acho que o mercado tem que jogar, né? Pelo amor de Deus. Se bem que tem o seguinte, tem gente dizendo, não, mas a defesa do Inter melhorou. Amigo, pois é. Não tinha como piorar, tá? Mas será que tira o Cuesta para botar o Mercado? Falando sério. Não, mas ele não pode jogar na direita? Mas aí vai tirar o Bruno Mendes, que tá bem. Bruno Mendes tá bem, cara. Não? Cara, assim, eu acho assim, o Mercado veio para ser titular, tá? Acho um lugar no time para ele. Bota depois na lateral? Na lateral, exatamente. O problema do Inter é fazer gol. O problema é fazer gol e os caras estão trazendo zagueiro. Mas tudo bem, o Mercado mas vem cá, o jogo é com o Flamengo, né? Não, mas o Mercado é um baita de um reforço. Empate lá é vitória. Não, mas se entrar pensando em empate, vai tomar uma sacola. Mas vai entrar pensando em atacar o Flamengo? Não, só um pouquinho. Tá, beleza. Mas aí vai botar 4 zagueiros lá atrás e fica só lá atrás. E aí, quando vê, perde de 2-0. Tá, e o Aguirre gosta de jogar pra frente. Sempre gostou? Claro que não. Não, mas... Essa discussão vai longe. Vai longe. Vamos mudar de assunto e falar de gaúchos olímpicos. Porque a Fernanda Garay ajudou a seleção brasileira feminina de vôlei a passar para a final. Fernanda Garay ajudou demais a seleção feminina 3-0 em cima da Coreia do Sul. E agora a seleção pega na final os Estados Unidos. Assim como nos Jogos Olímpicos de Pequim e nos Jogos Olímpicos de Londres, 2008 e 2012. A Fê joga pra Garay, né, ô Glauco? Meu Deus do céu. Foi boa. Não, talentosa, realmente. Fiquei sem palavras agora. Senta aí, ô André. Olha aí. Tá, Não, 50. Mas ela joga muito. 50 reais. Mas ela joga muito. E é uma sacanagem ela não ser a capitã dessa seleção. E ela joga de muito. Rosa Maria também tá jogando demais. Tudo que a seleção brasileira de vôlei masculino não fez, as gurias estão fazendo. Tá? Falta muito pra terminar. Eu quero dar um beijo. Feliz Dia dos Pais pro meu pai, Vernecão, tá? Mas olha, tem que mandar um abraço pra ele, porque eu mandei pra dona Ana há dias um abraço e um beijo, e ele não entregou ainda pra dona Ana o beijo que eu mandei. Mas eu vou entregar, tá? Manda um abraço também pro seu João, que é um segundo pai também que eu tenho. Que legal. Que receba o nosso abraço, papai Glauco. Aquele abraço e a todos os pais que nos acompanham. Um dia muito especial. Papai Chemali, verdade. Aqueles cujos pais já se foram, mas de alguma maneira está perto. Um beijo muito especial e aproveitem bem esse Dia dos Pais. Lembrando que o papai Glauco estará hoje apresentando o SBT Rio Grande segunda edição e já está escalado para segunda-feira apresentar o SBT Rio Grande primeira edição. Que honra. Tá bem? Então tá bom. Um bom final de semana a todos. Nós encerramos com as imagens do querido Marcelo Chemali, né? Aquela que a gente chama, aquela passagem espetacular dele deitado, o pessoal passando por cima. Também conhecido como Chemala. Não, cara. Um bom final de semana a todos. Um bom final de semana. Tchau, Vai ele. Tchau, gente. Tchau.